Iniciamos mais uma sabatina do município de Imigrante, recebendo a candidatura de Germano Stevens, MDB, candidato da coligação Reconstruindo o Presente com Olhar para o Futuro, formado por MDB, PDT, Federação PSDB Cidadania, que tem como candidato a vice Fabiano Acadroli, do PSDB. Candidatos à reeleição estarão conosco a partir de agora para falarmos sobre diferentes temas, um total de 12 questões chaves que estarão sendo abordadas no espaço de sabatina. Queremos agradecer os candidatos por estarem conosco e este momento sabatina também devidamente registrado na 125ª Zona Eleitoral com sede em Teutônia. Os colegas Luciana e Camille nos acompanham para darmos encaminhamento a este momento. E, Luciana, fique à vontade para a primeira pergunta. É aquele momento de conhecer melhor, com mais tempo, as propostas. E eu gostaria que inicialmente vocês falassem, avaliassem como foi a construção da candidatura de vocês e a chapa. Olá, Lucas. Olá, Luciane. Nós, como estamos na reeleição, quando a gente construiu o nosso projeto, há 4 anos atrás, nós sentamos os partidos, os líderes partidários do PDT, do PSDB e do MDB. E a partir daquele momento, a gente construiu um projeto para imigrante. E agora, mais uma vez, sentamos, conversamos e, particularmente para mim, e esse é o meu perfil de dialogar, de conversar, de ouvir, nós conseguimos manter a mesma coligação. O meu vice, Fabiano, muitas vezes a gente conversava de que na vida da gente, na família, a gente também às vezes tem discussões. A gente discorda às vezes do pai, da mãe, a gente discorda da esposa, mas nem por isso a gente briga ou vai para as vias de fato ou se separa. E assim funciona numa administração também. E nós conduzimos o município, mesmo com todas as adversidades que nós tivemos nesses 3 anos e meio, a gente sempre manteve muito o equilíbrio, o diálogo com todos os partidos e tendo sempre um mesmo objetivo, olhando para frente e fazendo a construção para que nós pudéssemos ter um município cada vez melhor. Então, hoje, fico muito feliz de ter o Fabiano como nosso candidato a vice-prefeito, com seus defeitos, suas virtudes, o Germano como prefeito, virtudes e defeitos, e nós mantemos a nossa coligação, que é o PSDB, o PDT e o MDB. E assim, nós vamos também administrar o município pelos próximos 4 anos, com muito diálogo, com muito respeito e pensando sempre no bem das pessoas. Olá, Lucas. Olá, Luciana. Bom, eu sempre digo que o Germano é um irmão que a vida me deu. E nos acertamos, sempre tem um ótimo diálogo com ele em todas as obras, tudo que a gente faz, a gente dialoga gosto demais dele, ele é um ótimo gestor, então continuamos a nossa Às vezes caminhada. a gente discute um pouco, Às né? vezes a gente discute, mas Faz parte. sempre... Muitas vezes a gente brinca de que o Fabiano não gosta de tudo que eu faço, e às vezes ele tem vontade de brigar comigo, assim como eu também não gosto de tudo que o Fabiano faz. Mas, quando a gente está com a cabeça quente, às vezes cada um vai para o seu lado, baixa a cabeça, respira fundo, e talvez no dia seguinte a gente senta e conversa, e a gente dialoga, diz, quem sabe a gente faz assim, quem sabe a gente faz assado, e a gente mais uma vez chega a um denominador e vira que segue. Olá, Germano. Olá, Fabiano. Se vocês forem reeleitos, quem vai fazer parte da equipe de governo e quem não vai fazer parte? Bom, primeiro, esclarecer de que são 2 mandatos distintos. Um mandato termina em 31 de dezembro de 2024. E nós iniciamos com uma proposta, sim, de continuidade, mas também, obviamente, que nós vamos mexer no tabuleiro. Aonde, como, o quê? Isso, mais uma vez, vai ser discutido, vai ser conversado com os partidos. Nós vamos... Município pequeno, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de encontrar as pessoas para conduzir pastas. Primeiro, diante do salário. Eu não vou dizer que o salário é ruim, mas para você ter uma responsabilidade tamanha de ser secretário de uma pasta, seja ela saúde, agricultura, educação, enfim, qualquer pasta tem a sua importância no município. Para você ser secretário,
e você responder por todas as responsabilidades que a pasta te coloca, é difícil você montar um time com capacidade, com inteligência, e porque o mercado hoje aí fora, a mão de obra, e é em qualquer setor, a mão de obra faz falta. E assim também são procurados os bons profissionais. Então, eu particularmente, claro que o nosso time, nós temos pessoas, mais uma vez, que têm defeitos, têm virtudes, é do ser humano. Mas se eu olho hoje para o time que nós temos e nós conseguimos construir para conduzir este mandato, eu me dou por satisfeito. Porque são pessoas capacitadas, são pessoas que conhecem as áreas, são pessoas que buscaram se qualificar, porque às vezes você não precisa ser um conhecedor da área, mas você precisa ter vontade de trabalhar, você precisa buscar as pessoas que saibam mais do que... vamos lá, eu estou prefeito, Fabiano está vice-prefeito. Eu, muitas vezes, já busquei orientação com prefeitos em segundo mandato, em terceiro mandato, eu conversei com deputados, enfim, pessoas que pudessem me orientar e me dar um norte, né? Então, para um próximo governo, obviamente que nós vamos fazer uma reavaliação, nós vamos colocar as secretarias em cima da mesa com os partidos, vamos identificar quais são as melhores pessoas que estão dentro desses partidos da coligação e que tenham a condição de conduzir as pastas. Obviamente que vai ter pessoas que possivelmente vão permanecer, assim como possivelmente vai haver substituições. Então, é algo que nós vamos... primeiro, nós temos que fazer um voto a mais do que o nosso opositor na próxima eleição, que é dia 6 de outubro. Depois disso, nós vamos começar, primeiro, organizar o fechamento deste mandato. E, posteriormente, concomitantemente, nós vamos começar a organizar o mandato futuro e as pessoas que vão compor o nosso governo. E mesmo no caso de uma, vamos dizer assim, reeleição, a gente tem que imaginar que vai ter que ter, como você falou, uma espécie de transição mesmo que interna para o novo mandato. Exatamente, Lucas, e acho que ali é o principal ponto hoje, o nosso município imigrante, e aí eu gostaria muito de me dirigir à sociedade, à comunidade imigrantense. Eu não tenho absolutamente nada contra o meu opositor. Ele tem as suas virtudes, os seus defeitos, como eu também tenho os meus. Mas eu preciso, às vezes, fazer comparativos. Ele foi prefeito. Se nós olharmos 3 anos e 10 meses atrás, ele estava prefeito. Ele teve 2 mandatos, 8 anos de mandato e, graças a Deus, não precisou viver as adversidades que nós vivemos. E muitas das coisas que ele iniciou no primeiro mandato, ele conseguiu concluir no seu segundo mandato. E vou dar um exemplo, um grande exemplo, que se fala muito, e isso você não faz num piscar de olhos, que, por exemplo, é a construção de moradias populares. Isso não é um toque de mágica. Você tem que ver a área, você tem que encaminhar, isso tramita em Brasília, isso tem que ter aprovação de projeto, isso tem que ter aprovação da Caixa Econômica Federal, porque, na verdade, não é o dinheiro do município que vai financiar isso, é o dinheiro de algum banco, Banco do Brasil, enfim, Caixa Econômica Federal. Então, são projetos que precisam de mais tempo. E aí, eu me atenho muito a isso. O nosso município, infelizmente, ele foi atingido severamente pela última enchente. Mas nós vivemos no nosso mandato adversidades tremendas. Nós tivemos que retomar muitas coisas que a administração anterior teve que interromper algumas por causa da pandemia. Nós pegamos parte da pandemia, nós pegamos estiagem, nós pegamos enchentes, nós pegamos enchente de 2 arroios que se cruzam na cidade, quando em todo o restante da região não tinha enchente. Mas choveu muito forte nas 2 cabeceiras desse arroio e deu enchente no centro. E esta de maio, então, sem sombra de dúvida, isso é conhecido por todos, foi a maior da história do Estado, né? E tomara a Deus que a gente não viva mais isso. Mas hoje ter uma interrupção desta continuidade de trabalho que a nossa equipe vem fazendo, ela vai ser muito prejudicial. Ela vai ser prejudicial porque vai entrar um grupo completamente novo. Até você se inteirar dos assuntos. Nós estamos hoje com vários projetos encaminhados, projetos que estão andando, projetos que estão para sair do papel, projetos que estão pela metade, projetos que nós temos relação com Brasília, isso eu sempre falo, este patrimônio, se você me pedir, para daqui a pouco eu ser um repórter, eu não vou saber fazer.
Se você me pedir para eu, daqui a pouco, sentar uma pedra, um tijolo, eu não vou saber fazer, porque não é minha. Agora, eu tenho um patrimônio político construído, conquistado, pela minha trajetória e, principalmente, pelo período que eu trabalhei, tive esta grande oportunidade de trabalhar em Brasília, e isto também facilitou com que nós pudéssemos reconstruir imigrante de uma forma séria. Para quem hoje passa por imigrante, para quem hoje anda um pouco mais e sai de imigrante, vê e enxerga o quanto nós estamos acelerados na questão da reconstrução do nosso município. Lucas, Luciane e a quem nos assiste e quem nos ouve. Nós, no nosso mandato, eu duvido que na história do nosso município, mais uma vez tenha um vice-prefeito e um prefeito que tenha que reconstruir mais de 10 pontes no município, que tenha que reconstruir mais de 15 pontes, penses, pinguelas, eu duvido. E tomara a Deus que isto nunca mais aconteça. Mas são desafios que foram impostos e que dificultaram a mobilidade urbana. Nós tivemos um trecho da comunidade Arroio da Seca Baixa que, onde 10 quilômetros, as pessoas, para se comunicarem de um lado para o outro, eles tinham que se deslocar. Ou 5 quilômetros para um lado e 5 de novo descendo para falar do outro lado do arroio, porque não tinha mais absolutamente nada. Não tinha mais ponte, não tinha mais passarela, não tinha mais pinguela, simplesmente não tinha mais absolutamente nada. Se passava pelo arroio, tá? Ou se fazia a volta. O arroio permitia passagem quando ele estava baixinho, mas se ele ficava um pouquinho de chuva, e como choveu, vamos lá, os 100 dias pós o ocorrido, nós não tivemos 20 dias de sol. Né? Então, a gente priorizou e a gente está reconstruindo, e hoje uma interrupção ela seria muito ruim na condução dos trabalhos que estão acontecendo, e aí eu reforço novamente. O candidato opositor tem suas virtudes, tem seus defeitos, assim como nós também temos. E isto eu nunca disse para ninguém e nunca vou dizer que o nosso governo é um governo perfeito. Não, nós temos defeitos. Agora, eu também tenho a plena convicção, eu tenho a tranquilidade absoluta de chegar em casa, de colocar o meu travesseiro, a minha cabeça no travesseiro e ter a tranquilidade de que nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos muito nesses 3 anos e meio, e aí, obviamente que a gente tem que olhar para frente e não para trás. Mas eu preciso fazer esse comparativo porque quem me enfrenta hoje, quem nos enfrenta hoje, é um político que teve a oportunidade de ser 8 anos prefeito. E eu preciso fazer esse comparativo e dizer de que, olha, Fabiano, Germano, Fabiano estão 3 anos e meio conduzindo o município. E tem muitas coisas que nós iniciamos. Às vezes tem pessoas que nos dizem na rua, né, Fabiano, as visitas agora, mas vocês começaram. Sim, nós temos várias coisas iniciadas. Tem várias coisas caminhando junto. E nós vamos sim concluir. E interrompendo isso, isto seria muito ruim e a população imigrantense pagaria um preço alto que não precisaria pagar, porque eu tenho plena convicção de que nós vamos realizar muitas coisas no nosso mandato ainda até dezembro, e se nós tivermos a oportunidade, e é isso que a gente pede para a comunidade imigrantense, mais 4 anos. Mais 4 anos para que a gente possa continuar os trabalhos. Você que nos assiste pode ter a certeza absoluta que você não vai se arrepender de dar esta oportunidade, mais uma vez, para o Germano e o Fabiano conduzirem os rumos do nosso município nos próximos 4 anos. E para estes próximos 4 anos, olhando para o plano de governo, né, a proposição de vocês, qual é o principal diferencial deste plano? É um plano execuível. Eu fico muito feliz quando hoje eu comparo os nossos 2 planos de governo. Obviamente que tem algumas coisas que estão lá dentro que são manter programas, ampliar programas, que são programas que a gente precisa manter, que a gente precisa ampliar. Tem muitos dos programas que nós já ampliamos. Aliás, são poucos os programas que nós não ampliamos e que já existiam no nosso município e que nós não ampliamos ou melhoramos. Até porque, quando nós nos propusemos há 4 anos sermos os candidatos a prefeito e vice, querermos ser o prefeito e vice de imigrante, nós nos propusemos a, primeiro, não cortar nenhuma ação, nenhuma das ações boas que vinham sendo feitas por todos os prefeitos que já conduziam nosso município. E eu tenho a convicção e faço um desafio. Eu faço um desafio para a sociedade imigrante, que me apresentem uma ação
um programa que nós não tenhamos mantido no nosso governo. E muitos desses, nós ampliamos e ampliamos muito. E nós temos hoje uma tarefa, primeiro, de apresentar um programa de governo que seja execuível. Nós, no nosso plano de governo, que nós apresentamos há 4 anos atrás, nós conseguimos concretizar mais de 80% dele. E isto, de novo, se nós olharmos para as adversidades que nós tivemos, é um feito grande. Por quê? Nós estávamos com um planejamento do município para um rumo, só que, em questão de 48 horas, isto mudou totalmente. É muito importante que, pela gestão que a gente fez, pelos recursos que a gente conseguiu buscar a nível estadual, a nível federal, e pelo relacionamento que a gente tem, nós conseguimos e estamos conseguindo reconstruir o imigrante de uma maneira mais célere. E por isso eu digo, o nosso plano é um plano real, execuível, que cabe dentro do nosso orçamento. E isso é importante. Porque o papel, ele aceita tudo. E eu sempre digo, o plano de governo que a gente está entregando na casa das pessoas, que os nossos vereadores estão entregando, ele é um plano diretor daquilo que a gente pensa em fazer. Mas se eu olhar para este plano que nós apresentamos há 4 anos atrás, muitas das coisas nós fizemos que não constavam aqui dentro. E nós realizamos. E muitas das coisas aconteceram e que fizeram que nós tivéssemos replanejar, replanejamos, tínhamos economia suficiente para que a gente pudesse conduzir o município à frente. Porque eu sei, nós temos ainda estradas que não estão tão boas, nós temos ainda muita coisa por fazer, mas nós também fizemos muita coisa porque a gente fez gestão. A gente gastou menos do que arrecadou e todos os anos. Nós todos os anos tivemos um superávit, todos os anos maiores do que todos os anos que até hoje foi o município migrante. Então, isto é sinônimo de economia, gestão e, claro, principalmente, busca de recursos nos níveis estadual e federal. Vamos pegar agora planos e pontos específicos, Camille, do plano. Eu acho que a gente começa por qual tema? A saúde. Quais são os projetos para a saúde? Bom, a saúde, ela, em nosso município, ela sempre foi uma característica prioritária para todos os governos. Desde lá do Carlos Hassmann, Elimar Rex, Paulo, Celso, enfim, e nós também. Talvez a saúde, quando nós iniciamos o nosso governo, o atual governo, era o maior desafio, pela qualidade de saúde que nós tínhamos. Mas se eu olho hoje, eu fico muito satisfeito, porque, mais uma vez, nós mantemos todos os programas bons na saúde e ampliamos. E assim nós vamos continuar fazendo. Nós ampliamos horário de médico no posto da sede. Nós devolvemos médico no posto em Daltro Filho, porque hoje, para você manter uma unidade básica de saúde, ela custa aproximadamente 150 mil por mês. Se nós olharmos há 3 anos e 10 meses atrás, por exemplo, a unidade básica de saúde de Daltro Filho não tinha farmácia. Então, a pessoa, quando tinha médico, e tinha poucas vezes médico, tá? Pela estrutura que naquele momento podia-se ter, a pessoa consultava, mas ela não saía com a solução do problema. Ela tinha que se preocupar agora em ir até na sede do município para pegar um remédio. Então, nós já melhoramos isso. Hoje nós temos farmacêutico 40 horas em Daltro Filho, nós temos médicos todos os dias em Daltro Filho, nós devolvemos dentista para Daltro Filho à noite, também no centro. Então, nós temos primeiro um desafio grande de manter isto. E, obviamente, cada vez ir melhorando isso. E nós vamos fazer. Então, hoje, para você manter uma unidade básica de saúde aberta e que atenda minimamente as necessidades das pessoas, nós precisamos ter a consciência e a responsabilidade de que isto vai nos custar em torno de 150 mil reais mês. E se nós olharmos o número de atendimentos, o custo para manter essa unidade básica de saúde aberta, aí entra uma questão de gestão. Aí entra essa questão de você gastar menos do que arrecada. Obviamente que eu gostaria de ter uma unidade básica de saúde na comunidade Arroio da Seca Baixa, na comunidade Linha Imo, em todas as comunidades. Mas, infelizmente, não é possível. Porque
a receita, ela não permite isso. Então, nós temos que ter a responsabilidade, primeiro, de falar a verdade. De não... porque, de novo, uma eleição é fácil, você quer ganhar a eleição. Obviamente que eu quero ganhar a eleição. Obviamente que o Fabiano quer ser novamente candidato, vice-prefeito. Agora, nós precisamos ter a responsabilidade, porque o dia 6 de outubro passa, o dia 31 de dezembro chega, e depois nós teremos mais 4 anos pela frente, e nós não podemos brincar com a inteligência das pessoas, e nós não podemos causar expectativas, ou daqui a pouco fazer algo por fazer. Dizer, bom, como eu falava há pouco, Daltro Filho tinha uma unidade básica de saúde, o bairro Daltro Filho, tá, ok, beleza, mas não atendia a demanda, não era o suficiente, tinha que ter mais. Então, nós nos preocupamos em ter, sim, uma unidade básica de saúde em Daltro Filho que atendesse a demanda. Claro que, Lucas, Luciano, a quem nos assiste, obviamente que nós temos problemas, obviamente que nós temos defeitos, mas a gente melhorou. E isto me deixa feliz. Outra situação, nós retomamos programas, nós temos hoje aproximadamente 10 programas que estavam parados, Rede Bem Cuidar, enfim, vários programas na área da saúde que a gente retomou e a gente ampliou, a gente conseguiu recurso via governo estadual, então, governo federal. Então, o primeiro desafio é manter todos esses programas, é trazer mais especialidades médicas. E eu digo à sociedade imigrantense, antes de eu investir na construção de um posto ou em adequar qualquer espaço físico que exista hoje já no município migrante, qualquer espaço, seja ele aonde quer que seja, para você adequar ele pelas normas que a saúde exige, o investimento é alto. Depois, para você manter aberto, para você manter minimamente este atendimento para a sociedade, o investimento é alto. Eu prefiro usar este recurso contratando mais exames, mais médicos, pagando mais cirurgias, porque nós trabalhamos nesses nossos 3 anos e meio com mutirões de cirurgias. Nós desenvolvemos mais de 200 visões, cirurgias de cataratas. Nós fizemos cirurgias eletivas, mutirões de cirurgias eletivas, praticamente nós não temos mais fila. Nós estamos ajudando a custear cirurgias de alta complexidade pela demora que existe no atendimento. E isto, a comunidade imigrante pode ter certeza que nós vamos continuar e nós vamos ampliar. Nós já fizemos, nós já aprovamos e nós vamos continuar fazendo. Podem ter a convicção disso. Germano, você fala quanto às novas especialidades no seu plano de governo, a inclusão da geriatria, tendo em vista que 30% da população de imigrante é idosa. Junto com isso, você escreve também, vocês têm no seu plano, que vão implantar a farmácia clínica domiciliar. Se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso. Camille, assim, primeiro, nós nos preocupamos em cuidar do jovem ao idoso. Nós nos preocupamos em fazer uma gestão do todo. Não só ter uma bandeira. A educação. Não, a saúde. Não, obra. Não. Nós olhamos não a árvore, a floresta. Eu tenho a grata satisfação, Fabiano e eu, de nós termos conseguido levar para imigrante um lar de idosos. Isso significa preocupação com o idoso. Porque eu sempre digo, hoje, a vida atribulada que as pessoas têm, muitas vezes se torna difícil cuidar de uma pessoa idosa e se torna mais difícil ainda cuidar dessa pessoa se ela está enferma. E eu sempre digo, se a pessoa que é imigrantense, se ela não tiver a possibilidade de envelhecer na sua casa, mas que ela tenha a possibilidade de poder envelhecer na sua cidade. E nós trabalhamos para isso, e por isso levamos para imigrante um lar de idosos. Uma construção de mais de ano, Camille, que nós fomos construindo, junto com a nossa secretária de saúde, Joyce, as irmãs franciscanas, um diálogo franco, aberto, em cima da mesa, uma construção que nós tivemos que quebrar estigmas, porque não era tão simples assim você pegar um ambiente que era um convento, que era uma escola, que ainda convivia freiras, e você transformar ele num lar geriátrico. Isso mexe com questões culturais, mas que bom que a gente conseguiu fazer isso, e isso vai ser um grande benefício para a comunidade imigrante. Está sendo e vai ser mais ainda, porque nós, no próximo ano, nós só não fizemos agora ainda porque
a lei eleitoral não permite. Mas no próximo ano e no próximo mandato, nós vamos iniciar a construção de também transformar este lado idoso para que ele possa acolher aquele idoso que durante o dia está sozinho em casa, onde o filho, a filha, o neto estejam trabalhando, e ele possa deixar o seu avô, o seu pai, no lar geriátrico. E lá ele pode ter, em parceria com a educação, em parceria com a saúde, pode ter atividades, ele vai tomar o seu remédio no horário certo, ele vai fazer a sua alimentação no horário certo, e esta construção nós vamos fazer. Nós vamos construir um convênio com o nosso lar idoso para cuidar cada vez mais do idoso. A questão de visita, vou te dar um exemplo. Em Daltro Filho já, nós fazemos, e na série também, mas a gente faz a visita domiciliar, do farmacêutico levar o remédio até a casa do cidadão, daquela pessoa que talvez tenha dificuldade de se locomover, daquela pessoa idosa, e isso nós vamos ampliar e melhorar também. Na sede, em Daltro Filho, nós intensificamos as visitas domiciliares, nós vamos intensificar ainda mais, porque isto é importante. Se você hoje pode receber a visita de um profissional médico dentro da sua casa, do seu lar, isso é muito importante. Obviamente, se você precisa daqui a pouco de um exame, aí você vai ter que se deslocar. E nas questões mais emergenciais. Mas aquela visita de rotina, nós vamos intensificar e nós vamos ampliar. A saúde e a educação são duas pastas que têm, digamos assim, o maior volume de recursos, né? E inclusive obrigação de um percentual mínimo, né? Então falamos da saúde e agora a gente migra para a educação. Quais são os principais projetos para a educação? Bom, na educação, primeiro é nós qualificarmos cada vez mais o nosso profissional, porque se nós tivermos o nosso profissional qualificado, consequentemente, nós vamos ter um profissional melhor que vai ensinar melhor a nossa criança, ao aluno. E a educação é a base de tudo. Mas, para isso, nós também precisamos valorizar o profissional. E também posso dizer que nós, no nosso governo, pelo diálogo, pelo respeito com a classe, nós também conseguimos construir um plano de carreira para o professor que talvez não seja o melhor ainda, mas com certeza nós já estamos entre os melhores salários da região. Tá? Isso também motiva, porque, vamos ser sinceros, nós somos seres humanos, o salário motiva. Se você tiver aqui um repórter e você não pagar ele bem, você não treinar ele, você vai ter um tipo de repórter. Agora, se você treinar ele bem, se você valorizar ele, você vai ter outro. E assim também na educação. E a nossa principal meta primeiro é manter o que nós temos, nós vamos ampliar, nós vamos fechar que é uma questão simples, mas nós vamos fechar o nosso ginásio Arco-Íris na sede do município, que é totalmente aberto, ele no inverno é ruim porque é frio para as crianças, enfim, para praticar as suas atividades físicas. Nós vamos investir ainda, nós investimos em todas as escolas em reformas. Nós vamos ampliar isto, nós vamos dar condições cada vez melhor nos ambientes, porque isto também faz o aluno, ele tem que ter vontade de ir para a escola, ele tem que se sentir bem na sala de aula, e para isso, esta obrigação, ela é nossa, ela é do vice-prefeito, ela é do prefeito e principalmente do secretário de Educação, porque é ele que tem que me trazer a demanda, é ele que sabe o que acontece na educação, e nós vamos continuar com isso. E um outro detalhe, que isto talvez seja uma grande frustração nossa, de que nós não tenhamos conseguido ainda construir a creche, o berçário. Mas eu vejo, quem me antecedeu, e aí eu preciso fazer o comparativo, lá no seu plano de governo, lá em 2012, quando ele foi candidato, depois na reeleição dele, mas ele tinha colocado a construção de um berçário e não conseguiu fazer. Então, o sinal é que não é tão simples assim. Fácil não é. Mas nós estávamos no rumo, nós iríamos fazer. Só que, primeiro, quando assumimos o governo, eu me confrontei com uma realidade que eu não imaginava. Nós não tínhamos espaço para as nossas crianças terem creche 100%. Eu não imaginava isso. Imaginava daí que nós pudéssemos construir uma sala de aula e que agora, então, ainda bem que os meus filhos também não tinham creche quando iniciamos o nosso governo. Então, imaginava eu de que nós construiríamos uma sala e aí nós atenderíamos a demanda. Não. Aí, a coordenação, a educação, a diretora
Me colocaram numa sala e disseram, prefeito, se o senhor quiser resolver o problema neste mandato, pelo menos 3 salas. Eu achei que estivessem meio fora da casinha, porque, poxa, 3 salas, isso praticamente era dobrar de tamanho a atual creche. Mas me convenceram e a gente fez. Aí começamos um trabalho intenso em Brasília, Alceu Moreira, junto à FNDE, para que a gente pudesse ter, sermos habilitados e termos o recurso para construir uma creche com o recurso do governo federal. Infelizmente, tivemos problemas na FNDE, com corrupção, lá, na época, na segunda metade do mandato do Bolsonaro, e todos os projetos pararam. Nisto, tivemos a troca de governo. Bolsonaro perde a eleição, Lula assume. Lula prioriza a conclusão das obras inacabadas. O que é justo, o que é certo. Você não pode deixar as coisas inacabadas, não critico isso. Lá começamos de novo um trabalho para que a gente pudesse se habilitar a termos a nossa creche. Mas nesse meio tempo, Camille, Lucas, Luciana e a quem nos assiste, nos ouve, nós estávamos nos organizando também para quê? Para construir ela. Porque imigrante, nos seus 36, 37, nunca teve recurso para construir creche. Nós sempre construímos tanto a creche da sede, quanto a creche no bairro do Alto Filho. O município teve que desapropriar, teve que construir, e nós fizemos. E nós estávamos nos organizando, paralelamente a isso, de que, se não fosse nós conseguir, nós iríamos começar a construção da creche, e principalmente do berçário, com recursos próprios. Mas, infelizmente, mais uma vez, nossos rumos tiveram que mudar. Mas, neste meio tempo, nós já adquirimos uma área de 3 hectares, no centro da cidade, muito próximo ao centro da cidade, tá? Onde vai receber, ela tem um tamanho bom para receber as instalações de uma nova e futura creche. Aliás, a nossa administração foi a administração que mais área de terra comprou em toda a nossa história. Nós compramos praticamente 10 hectares de terra nesta gestão de 3 anos e meio, onde nós, destinado para a nossa futura creche com berçário, para o nosso futuro posto de saúde, porque o nosso posto de saúde, voltando à questão da saúde, também é um posto hoje que nós já investimos, a administração anterior já investiu, nós investimos logo no início da nossa administração, porque é um prédio antigo, um prédio que era um antigo hospital, há infiltrações e a saúde ela é muito exigente. E não poderia ser diferente. Nós investimos, agora estamos ampliando o posto também, mas nós já estamos com olhar para que nós possamos, num futuro bem próximo, construir uma unidade básica de saúde nova, moderna e que vá atender aos anseios da nossa comunidade. Voltando à questão da creche do berçário, nós construindo essa creche tipo 1, que nós temos encaminhado e nós estamos muito próximos agora de concretizar este sonho, nosso e meu particular do Fabiano, nós poderemos também otimizar a mão de obra. Porque hoje nós temos extensões e isto faz com que a gente tenha que ter mais professores, mais monitores. E hoje nós temos, quando nós iniciamos o nosso governo, mas isso eu falo isso de coração aberto e fico feliz que o município imigrante tenha esta condição, que o nosso orçamento, graças à nossa gestão, permite fazer isto. Quando nós iniciamos nosso governo, nós tínhamos 3 crianças com alguma necessidade especial. Para nossa alegria, nós conseguimos atender esta demanda de saída. Hoje nós temos 9 crianças com qualquer necessidade especial. Nós temos 9 profissionais que atendem essa demanda, porque nós temos a convicção de que isto é muito importante no aprendizado dessas crianças e vai refletir no futuro muito próximo e, com certeza, essas crianças vão estar muito mais bem preparadas com o pouco de investimento que a gente faz hoje. Se fala muito por lá, às vezes, e se diz muito na política, e isto, infelizmente, às vezes isto decepciona, isso frustra, dessas mentiras levianas e coisa e tal. Eu tenho, sim, mais funcionários hoje, mas eu preciso lembrar também a comunidade de quando nós assumimos, havia pandemia. Nem aula tinha. Hoje, sim, eu devo ter aproximadamente 20 funcionários a mais dentro da estrutura do município todo, mas
com aulas, só em monitores eu falei 9 já. Né? Então, fora o que a gente acrescentou na questão da educação. Então, que bom que a gente conseguiu fazer a gestão, que bom que a gente conseguiu investir os recursos que a sociedade produz da melhor forma para que a gente possa ter uma educação cada vez melhor, que a gente possa ter uma saúde cada vez melhor, mas não se esquecendo das outras, todas as atividades que o município tem a obrigação de conduzir com muita responsabilidade para o bem do município. Outras duas áreas que sofreram muito impacto com as enchentes são agricultura e meio ambiente. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre os planos de como atuar nesses setores no próximo mandato e, em especial, os projetos da agricultura. Na agricultura também, nós sempre tivemos um olhar muito especial. A agricultura hoje ainda corresponde a mais de 40% do retorno da nossa receita em nosso município. E, por isso, nós temos a obrigação de ter um olhar muito especial para a produção primária. Nós ampliamos praticamente todos os programas que existem hoje, e ampliamos. Nós, para citar o pacote agrícola, nós reajustamos ele no nosso mandato de 3 anos e meio em quase 70%. Isto também se deve a uma gestão séria, investindo o recurso com muita responsabilidade, e nós vamos continuar com isso. E um dos programas que nós vamos ter que ter um olhar especial, porque nós não fomos só atingidos pela enchente agora. Nós tivemos outras questões que vão nos impactar logo aí na frente, que foi o fechamento da cooperativa Languiru. Claro que o município imigrante não teve um impacto tão grande, mas também teve. Nós temos hoje em imigrante alguns aviários ainda, e principalmente chiqueirões, parados, e que nós precisamos fazer um programa de subsídio e de fomentar, principalmente, para que este produtor, que ainda tenha interesse, porque realmente há alguns produtores que não têm mais interesse, mas nós temos alguns produtores que têm interesse em dar continuidade à atividade, até porque era uma fonte importante de renda. Hoje nós temos produtores imigrantes que começaram a trabalhar ou na metalúrgica, ou iniciaram outra atividade, porque não conseguiram mais alojar suínos ou frango. E isto nós precisamos, para o poder público municipal, investir 250, 300 mil reais, para que aquele produtor possa se adequar àquilo que talvez uma outra empresa exija, não é muito dinheiro. E talvez com esses investimentos de 300 mil reais, a gente vai fazer com que daqui a pouco 10, 15 produtores rurais que hoje estão parados voltem a exercer sua atividade. Para o orçamento do município, isso não impacta. Nós, claro, vamos ter que reorganizar, remanejar algum recurso, mas com certeza nós vamos dar um incentivo principal para que este produtor, Camille, possa voltar novamente a produzir. E isto vai, consequentemente, refletir logo aí na frente no orçamento do município. E nós precisamos fazer essas ações para que a gente possa, primeiro, fazer com que o nosso orçamento não tenha um impacto tão forte e que faça com que a gente tenha que, daqui a pouco, cortar uma outra ação de governo. Mas nós também vamos fazer com que o nosso orçamento cresça. Você fala também sobre a questão da desistência, né? Como auxiliar os produtores afetados pela enchente? A gente ouviu muito no início do ano ali, quando teve essa catástrofe, sobre geradores, né? Se vocês pretendem subsidiar isso para os agricultores ou como pretendem dar esse auxílio? Assim, Camille, nós falamos especificamente em geradores, por exemplo, né? Bom, quantos geradores eu precisaria? Como é que eu vou criar o programa? Como é que eu vou... Vamos lá. Na enchente de maio, nós tínhamos dificuldade em contratar gerador para que pudesse tocar a nossa água, para que o município tivesse água. Então, assim, ele é um programa meio... ele é muito amplo, ele é difícil de você dizer de como aportar recurso para isto, tá? Mas nós, poder público, isso a gente vem fazendo e vai continuar fazendo, e com mais intensidade ainda, e este é o principal ponto que acho que mais hoje o nosso produtor está precisando, é o acesso, tanto nas estradas principais quanto nas vicinais, mas principalmente as vicinais, que foram
totalmente danificadas com a enchente. Nós, num primeiro momento, naqueles 100 primeiros dias pós-enchente, nós fomos enxugando gelo, porque chovia, não permitia com que máquina pesada entrasse, fazia um remendo, logo em seguida tinha um borrachudo. Levamos pedra, né, Fabiano, em muitos lugares, e isto fez com que a gente pudesse minimamente devolver a trafegabilidade e mobilidade para as pessoas. Nós precisamos agora, como foco principal, melhorar as estradas, e nós vamos fazer isto, e nós precisamos criar um programa de ampliação, e nós vamos fazer, de ampliação de horas-máquina, para que o nosso produtor, nós temos hoje já um programa importante de horas-máquinas na agricultura, onde o produtor paga 50% de suas horas e 50% o município custeia. Mas nós temos que, no próximo ano, criar um programa ampliando isto, porque nós temos hoje poucas propriedades rurais imigrantes que não tenham sofrido com deslizamento de terra pela enxurrada que nós tivemos, e nós precisamos criar um programa para que a gente possa dar a mobilidade necessária para o produtor rural dentro da sua propriedade. Para vocês terem uma ideia, e a comunidade imigrantense, o município de Imigrante foi o terceiro município no estado que teve o maior número de deslizamentos em território. Em 70 e poucos quilômetros quadrados, nós tivemos 166 deslizamentos vistos pelo satélite, fora aqueles que a gente não enxerga. Bem, é claro que a gente não tem uma obrigatoriedade de seguir na mesma ordem aqui, e como há uma certa relação, a gente vai pular para obras e mobilidade, depois retoma outros temas aqui que estão previstos, mas obras e mobilidade, até o Fabiano que acompanha esse segmento pode contribuir junto com o Germano, mas o Germano já mencionou a questão das pontes destruídas, como está a reconstrução e quais são as propostas de vocês para obras e mobilidade, como está essa situação no município? Bom, nós temos hoje no município em torno de 190 quilômetros de estradas de chão. Como o Germano falou, não teve nenhuma comunidade que não foi atingida, né? A maioria das estradas até foram levadas embora. E teve local que a gente precisou colocar 1000 cargas de pedras, em torno de 1000, para fazer a estrada novamente para conseguir chegar numa propriedade para eles terem ração para os bichos, né? Então, e hoje ainda temos vários lugares com estradas muito ruins, que, como o Germano falou, a gente enxugou gelo nos primeiros 90 dias, né? E agora, então, temos ainda um pedaço de uma estrada na linha Erval que não está desobstruída ainda, né? Para ter uma ideia, né, Fabiano e ouvintes, nós tínhamos tantos deslizamentos, tá, que nós ainda temos agora, graças a Deus, com muito trabalho, com muito esforço, nós conseguimos desobstruir todos os deslizamentos, salvo um que interliga a linha 11 de novembro com a linha Erval, onde nós tivemos um deslizamento muito grande, onde nós vamos ter dificuldade de reconstruir ele, mas nós vamos reconstruir. Eu prometi para mim mesmo, Fabiano e eu, nós nos prometemos de que nós vamos devolver todos os acessos no município. E nós estamos trabalhando para isso e nós vamos fazer. Seja Pinguela, seja Ponte Pense, seja passagem, árvore-tronco, as pontes e aquilo que eu falava antes. Como é que está o andamento dessa questão das pontes aí? Pois é, Lucas, eu ia entrar nisso aí. As pontes, hoje, para a alegria nossa, nós estamos reconstruindo ao mesmo tempo, hoje, 5 pontes. Nós estávamos reconstruindo 7. 2 estão sendo entregues agora, tá? Uma devemos concluir ela hoje, que mais demorou, que foi a da comunidade da linha Imo, Fundos, tá? Uma ponte que nós iniciamos a reconstrução, a empresa reconstruiu, tivemos algumas questões de projeto, depois veio a enxurrada e atrasou mais um pouco, mas estamos possivelmente entregando ela esta semana, já dá para passar, mas não está adequado ainda, como nós queremos e vamos construir. Nós estamos devolvendo essa. Nós estamos, a partir de ontem, nós conseguimos devolver um acesso digno novamente para a comunidade da Boa Vista 37, com a liberação da ponte e agora a reconstrução do trecho de estrada, que vai até naquela comunidade, onde, num ponto íngreme, o asfalto foi bastante danificado, mas, graças a Deus, nós também conseguimos, na semana retrasada,
com o nosso trabalho, com a nossa relação, liberar os recursos para que a gente possa agora, a partir da semana que vem, reconstruir todos esses trechos de asfalto que foram levados embora pela enxurrada, mas, em especial, para a comunidade da Boa Vista 37, nós já estamos reconstruindo a estrada, dando mobilidade de novo para aquela comunidade, para que ela não precisa se deslocar pela Rosenthal. Ela vai ter agora de novo de volta o seu acesso. Nós estamos reconstruindo a ponte da Holman, que está em fase avançada, que na semana que vem possivelmente já vão entrar com as vigas. A ponte do Estaleiro, uma ponte que nós tínhamos o nosso planejamento de duplicar ela, porque ela era uma ponte histórica, sei lá, talvez 60, 70, 80 anos ou mais, mas que era de uma pista única, que atrapalhava o trânsito de veículos pesados, e nós hoje temos já, do outro lado lá, um confinamento de gado, uma empresa que vem crescendo com muita força. Nós temos uma metalúrgica que vem crescendo também, e temos a probabilidade de instalação de mais uma empresa daquele lado, e nós estávamos olhando para que nós pudéssemos ampliar aquela ponte, fazendo ela, dobrando de tamanho. Mas, pela infelicidade, veio a enxurrada e levou ela simplesmente embora. Algo inacreditável. Nunca passou água por cima daquela ponte, dessa vez passou, e passou muita água por cima e levou ela embora. Nós estamos reconstruindo essa ponte agora, uma ponte ampla, com 2 vias. Nós estamos reconstruindo a ponte do centro, que também já vinha apresentando problemas na administração anterior, na nossa, e eu confesso que a gente não era uma prioridade naquele momento, assim como tinha sido em outras administrações, porque quando às vezes o sapato tem que apertar um pouquinho mais para que a gente faça ação imediata. Então, era uma ponte que já necessitava, mas talvez até foi bom que ninguém colocou a mão, porque com esta enxurrada tamanha que teve, nós conseguimos buscar junto ao governo federal o recurso para reconstruir essa ponte também. Ela estará sendo entregue, com certeza absoluta, no mês de outubro, tá? E isso independe da eleição. Nós estamos reconstruindo 2 pontes da Vale da Harmonia com divisa com o município de Boa Vista do Sul, com a divisa com o município de Coronel Pilar, na proximidade da propriedade do De Gasperi e do Angelim, na comunidade da Vale da Harmonia, 2 pontes em concreto, pontes fortes que a gente faz, como diz o nosso slogan, com olhar para o futuro. Nós não estamos fazendo obras por fazer. Nós estamos fazendo, obviamente, que com tudo que acontece, às vezes fica difícil você falar de que isso nunca mais vai acontecer. Mas nós estamos com olhar para o futuro, reconstruindo imigrantes, reconstruindo as pontes, observando muito a qualidade delas e fortalecendo elas para que a gente possa ter, minimamente, uma garantia melhor de que não vai ser qualquer enxurrada que vai levá-las embora. Então, Lucas, nós estamos reconstruindo 5 pontes. Nós aprovamos, e esta foi aprovada num estágio pós estas 5 pontes, que é a ponte que interliga o centro com o bairro Esperança, porque esta ponte, num primeiro momento, não apresentava problemas, mas depois de 10, 15 dias da enxurrada, ela apresentou problemas também. Talvez a gente poderia ter feito uma tapeação, mas como isto não é nosso perfil, nós fomos atrás, buscamos os engenheiros necessários, olharam a ponte e nos orientaram e, com laudos, apresentamos para a Defesa Civil Nacional de que esta ponte apresentaria problemas para o futuro próximo, e com isso nós conseguimos a aprovação daquela ponte também e vamos reconstruir ela logo em seguida. Então, Lucas, Luciane, Camille e a quem nos assiste, comunidade imigrantense, o município de Imigrante vem se reconstruindo com uma celeridade bem interessante, bem importante. Mas isso é fruto do nosso trabalho. Isso é fruto do trabalho do Fabiano, isso é fruto do trabalho da nossa equipe, da vontade que nós temos de dar retorno rápido para a sociedade. Eu sei que a sociedade, às vezes, quer um retorno mais rápido, e eu compreendo. Mas as burocracias que travam hoje, muitas vezes, a máquina pública, faz com que as coisas não aconteçam dentro da velocidade que nós gostaríamos também. Mas, com certeza, a velocidade com que as coisas acontecem, elas estão sendo benéficas ao município imigrante e elas são frutos também do trabalho do prefeito, que fica muito sim no seu gabinete. Eu sou criticado, às vezes, no nosso município por não estar tanto na rua, por não estar batendo tanto nas costas das pessoas.
eu peço desculpa, mas você pode ter certeza absoluta, a você que nos assiste. Eu estou no gabinete, eu estou trabalhando, eu estou preocupado com o município de Imigrante e com as ações de governo que a gente vem fazendo. E para que eu possa fazer as coisas acontecer, eu preciso de minimamente uma coisa: dinheiro. E o orçamento do município só não dá conta. E graças à relação que a gente tem com deputados, com a esfera estadual, com a esfera federal, com ministros, nós conseguimos os recursos necessários para reconstruir Imigrante. Lucas, nós reconstruímos 2 passarelas em tempo recorde. Se você olhar da última enchente, novembro, nós estamos agora em setembro, nós reconstruímos 2 passarelas. Não é passarela pequena, é passarela grande para o nosso município. E se nós olharmos hoje, olha o tempo que levou para reconstruir, e que foi rápido, a passagem entre Arroio do Meio e Lajado. Mas por que foi mais rápido? Porque foi a iniciativa privada que aportou recurso e fez com uma celeridade maior. Porque os meios são mais rápidos. Na esfera pública, as burocracias travam muitas coisas. E nós reconstruímos. Nós reconstruímos 3 pinguelas já. Ah, mas é uma pinguela. Primeiro, a dificuldade de você achar alguém que ainda trabalhe com reconstrução de pinguela. E nós vamos reconstruir todas. Até porque, na área do turismo, nós temos lá, nós estávamos construindo e estamos construindo e vamos construir a Rota das Pinguelas. Como é que eu vou ter uma Rota das Pinguelas em nosso município se eu não tenho pinguela? Buscamos o recurso e, quero dizer aqui, a sociedade de imigrante. Se fala muito. Nas 3 pinguelas, nós gastamos, nas 3, aproximadamente R$75 mil, e isto está no portal. É só acessar e olhar. Porque tem se dito lá de que nós gastamos milhares de reais em reconstrução de pinguela. Não é verdade. Nós reconstruímos, na reconstrução das 3 primeiras, nós gastamos aproximadamente R$75 mil. Eu não tenho os valores exatos. E nós vamos reconstruir as demais. Todas elas. Já temos o recurso encaminhado e este é um dos projetos, por exemplo, que, se tiver uma ruptura, talvez isso possa não sair do papel. É uma coisa pequena? Mas é um dos projetos que eu tanto falo que daqui a pouco não sai. Não, e a gente vai continuar também alargando as estradas, até em vários moros a gente calçou, colocou paralelepípedo. Isso são pedras que a gente tira do centro, onde as ruas estão sendo asfaltadas, e não coloca fora. A gente reutiliza nos pontos íngremes, né? E isso até nós ia calçar mais alguns moros, só que com essa enchente a gente teve que partir para outras obras, então, mas agora para frente vamos continuar fazendo isso. As bases das estradas, alargando elas, a gente deixa uma base pronta para uma obra de asfalto que também nos gera uma economia de 30%, que nunca era feita uma base asfáltica, e hoje a gente faz quase todas. A gente tem ainda 5 temas Só, principais Lucas, e o tempo está avançando. Então, por isso que eu estou fazendo essa pequena intervenção. Eu sei, mas eu acho que é importante, até quando você fala em obras, em mobilidade, aquilo que o Fabiano fala, de que nós vamos retomar o alargamento, a construção de calçamento em pontos íngremes, nós precisamos também dizer à comunidade imigrantense que nós vamos continuar com o programa de asfaltamento. Nós estaremos licitando, talvez ainda neste mês, mas se não, no mês de outubro, nós vamos estar licitando a pavimentação asfáltica aqui em direção à Coronel Pilar, onde nós estaremos asfaltando aproximadamente 1,5 km deste trajeto. Nós já tínhamos feito a licitação, mas com o deslizamento que houve, atrapalhou, o projeto mudou, e este é um convênio que a gente tem com o governo do estado pelo Pavimenta, onde o governo do estado vai colocar 950 mil e os outros 600 mil são do município. Nós iremos pavimentar a Vilibaldo Lauter, no trecho no centro, que também será feito, já está licitado e será feito. Nós vamos retomar, como o Fabiano falou, os calçamentos. Nós estaremos agora reformando, ou melhor, nós estaremos reconstruindo a rua da Jacob Bertolini, né? Vamos reaproveitar
aquele paralelepípedo em vários pontos íngremos no nosso município, e lá estaremos colocando a pedra Paviesse, que vai dar um aspecto mais bonito, até porque a empresa está em expansão também, e nós vamos reaproveitar aquela pedra, que ela é melhor de se calçar nos pontos íngremes. Por isso a gente faz isso. Nós já cadastramos e vamos asfaltar mais uma parte, isso será no próximo governo, em direção à Boa Vista 37, onde teve agora, sim, a destruição de parte. Nós estaremos iniciando semana que vem, esta reconstrução naquele trecho, e nós estaremos reconstruindo, ou melhor, construindo mais uma parte, emendando aquele trecho, tirando todo o muro. Fora outros vários trechos de pavimentações asfálticas que estão no nosso programa. Aliás, o nosso governo foi o governo que, sem sombra de dúvida, foi o governo que mais asfalto fez, e nós continuaremos a fazer. Nós recapeamos o centro da cidade até a Rota do Sol. É bem verdade que precisa de reforma por causa da enchente, por causa da enxurrada, mas nós estamos já trabalhando para dar melhorias naquele acesso. Nós recapeamos a sede do município até o bairro do Altro Filho. Nós pavimentamos parte da Rua Lorscheider. Nós pavimentamos a parte da Getúlio Vargas. Nós pavimentamos a Rua 10 de Abril. Nós pavimentamos parte da Rua Augusto Gerta. Nós pavimentamos boa parte da Madre Isabel. Nós pavimentamos a linha Progresso. Nós pavimentamos a linha Rosenthal. Nós estamos pavimentando a linha Ernesto Alves, do Coloninho, até na residência do seu Sosma, da família Sosma. Nós vamos pavimentar da Ponte do Estaleiro, a Ponte Nova, até na propriedade do seu Jacó Klein. Nós estamos pavimentando em direção à linha Imov, até na ponte da linha Imov. Nós estaremos pavimentando a linha Erval. Assim que concluírem a Imov, estaremos entrando na linha Erval. Nós estamos calçando mais de 1.100 metros em direção à linha Rex, e nós continuaremos com o programa de calçamento, de pavimentação, porque a mobilidade ela é tudo para escoamento da produção e também para que as pessoas do nosso município possam se deslocar com muita segurança. Germano, citando obras ainda, vocês têm no plano de vocês a construção de casas populares no bairro da Altro Filho. Se você puder falar um pouco mais sobre isso. Camille, ótima pergunta. Aquilo que eu falava antes, uma construção de casas populares não se dá de uma hora para outra. Nós, primeiro, porque isso já estava no nosso programa de governo anterior, mas infelizmente a gente não conseguiu avançar com ele conforme a gente gostaria, e nós temos a necessidade de fazer uma unidade habitacional, um loteamento em Altro Filho. Isso não se constrói só em um mandato. Nós já estamos agora com uma área em vista, porque isso também, e vou dizer para vocês, nós estávamos olhando uma área que a gente nunca imaginou que pudesse ter qualquer tipo de deslizamento ou de problema, e teve. E agora, nós já estamos em tratativas numa outra área, tá, para que a gente possa, sim, construir unidades habitacionais no bairro do Altro Filho, para que a gente possa também povoar mais ainda o bairro, até porque lá nós temos uma importante empresa, uma empresa que está em franca expansão, tá, crescimento, importante para o município de Imigrante, e hoje vêm ser funcionários de, primeiro, municípios vizinhos, tá, mas também de dentro do município, que precisam morar, às vezes, na sede ou em outro local, e precisam se deslocar. Então, se nós pudermos dar a possibilidade, a oportunidade de eles poderem morar mais perto, também vai ser importante, porque isso também vai fomentar o comércio local do bairro do Altro Filho, o que vai ser importante também. Aí você já entra num dos temas, né? Temos ainda 5 temas aí para abordar, que é a indústria e comércio, né? Você já deu aí um ponto, né? O que mais tem previsto para essas duas áreas? Na indústria, tá, nós também tivemos hoje, com muita tranquilidade, eu digo de que toda a indústria, todo o comércio que precisou da mão do poder público municipal, eu não sei como é que era antes, mas nos últimos 3 anos e meio, dentro das nossas possibilidades, nós estendemos as mãos. Não teve um empresário no nosso município que não teve o apoio da administração municipal, seja em pagamento de aluguel ou parte de aluguel, seja em terraplanagem, enfim. Nós nos colocamos ao lado, tanto do comércio como da indústria, organizamos e fomentamos campanhas de incentivo, que também é importante.
Estas campanhas nós precisamos ampliar, nós precisamos ter a participação cada vez mais forte da SIC para que a gente possa tornar o nosso comércio cada vez mais... as pessoas têm que ter cada vez mais interesse em comprar no nosso comércio, e isso vai se fazer somente com programas de incentivo. Nós já retomamos e gradativamente nós investimos mais no comércio, e na indústria nós também. Nós adquirimos a área de terra, e para nossa grata satisfação e alegria também, no dia 9, na segunda-feira que passou, iniciou-se a terraplanagem de uma empresa que estará se colocando, que está construindo a Imigrante, que estará gerando aproximadamente 50 empregos diretos e que será muito importante para o crescimento do orçamento do nosso município. Nós também tivemos a notícia, e esta semana, mais uma vez, já nos contataram. Agora, a Prefeitura já está liberando as licenças necessárias para que se inicie a terraplanagem da construção da nova subestação da RGE. E isto vai ser um marco. Isto vai ser um divisor de águas para o município de Imigrante e municípios ao redor também. Porque nós não teremos mais a falta de energia e a dificuldade, que já melhorou. É bem verdade que a gente precisa reconhecer isso também, que já melhorou. Mas nós tendo uma subestação em nosso município, com certeza nós teremos um olhar cada vez mais diferente de quem quer empreender, de quem quer investir para o nosso município. Porque onde tem energia, tem tudo. E nós estamos facilitando, apoiando, nos colocando ao lado daqueles que vão fazer as obras iniciais, que, por exemplo, são simples, na terraplanagem, precisa ter um bota-fora licenciado. A preocupação era aonde nós vamos licenciar. E eu disse a eles, não se preocupem, nós temos área licenciada e vocês vão poder colocar em nossa área. Tudo isso para que a gente possa acelerar o processo, porque nós acelerando o processo, nós estaremos acelerando o processo do desenvolvimento do nosso município, e é isso que nós vamos fazer nos próximos 4 anos, mais uma vez. Também pegando essa área econômica, cultura e turismo, né? Você antes mencionou algo sobre turismo, e aí vem a cultura muitas vezes conjugada. Quais são ações previstas dentro dessas duas áreas? Bom, Lucas, na área da cultura, mais uma vez, e quando eu falo de que nós olhamos a floresta e não a árvore, nós cuidamos sim da saúde, nós cuidamos sim da educação, nós cuidamos da agricultura, enfim, nós cuidamos do todo. Claro que eu não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos, mas nós cuidamos do todo. E não foi diferente com o turismo, com a cultura. No turismo, para você ter uma ideia, Lucas, quando nós assumimos o governo, nós tínhamos 12 CNPJs voltados a qualquer atividade dentro da área do turismo. Hoje nós temos mais de 20. Isto é fruto de um trabalho que a gente iniciou fazendo, junto com o G7, inclusive. Nós colocamos sinalizações turísticas, nós fizemos treinamento para as pessoas, e isso é importante, fomentar o turismo. O turismo é uma alavanca importante de crescimento de orçamento também. Na área da cultura, o nosso município, o nome Imigrante é pela colonização alemã e italiana. Nós temos a obrigação de ter um olhar todo especial para a área da cultura. E no nosso governo nós já tivemos e nós vamos continuar tendo. No nosso governo, nós investimos mais, por exemplo, uma questão simples, mas no canto coral. No nosso governo, nós investimos em aulas de alemão e italiano. Italiano nós não conseguimos avançar pela dificuldade, às vezes, de achar um profissional. Na linguagem alemã, nós tivemos também uma certa dificuldade, daqui a pouco, de trazer um profissional até o município, o custo-benefício, aí ele se tornou mais em conta. Hoje a gente faz deslocamentos, fizemos uma parceria com o Colégio Alberto Torres, uma escola referência na linguagem alemã. Nós hoje temos lá alunos estudando através de um convênio que a gente construiu. Nós hoje, depois de mais de 15 anos, não se fazia mais trajes de danças típicas alemãs. Nós estamos agora, na segunda ou terça-feira, o meu secretário de Educação, Carlos, sentou com o professor Evanilson e autorizou a confecção de trajes típicos alemães para mais 2 grupos. O nosso desafio estamos trabalhando para isso, para que até o final do nosso governo, deste governo,
E se não conseguimos nesse, no próximo, com certeza, nós estaremos trajando todos os nossos mais de 150 dançarinos do nosso município com trajes novos. A mínima questão que nós, como poder público, tem que fazer é fazer com que quem representa o nosso município tenha cada vez mais orgulho de representar imigrante, mas neste orgulho também passa a vestimenta, passa a apresentação. E um detalhe, nós buscamos esses recursos, todos eles através de leis de incentivo, seja a Lei Rouanet, seja a Lei de Incentivo à Cultura dentro do Estado. Aliás, podemos dizer com toda a convicção que nós mantivemos e ampliamos o Dia Mundial do Rock, que já é um evento histórico na nossa cidade. É um desafio nós melhorarmos ele cada ano mais. E seja prefeito quem for que seja, é um desafio. Nós ampliamos e melhoramos a nossa Paixão de Cristo, um evento que faz parte do calendário estadual. Nós temos a obrigação de cada vez melhor fazermos esse evento. Nós precisamos se preocupar agora já com as acomodações das pessoas, porque no último evento muitas pessoas não conseguiram assistir ao nosso espetáculo. Nós implementamos pela primeira vez no nosso município o Festival Alemão-Italiano. Vamos ampliar ele. Nós investimos um pouco mais já no último ano na questão natalina. A nossa intenção é de fazer o Natal na praça, na sede do município, e a Paixão de Cristo lá no seminário, onde é que ele vem sendo apresentado historicamente. E tudo isto é feito com recurso buscado e não com recurso próprio. Isso faz com que nós possamos reinvestir o recurso que a sociedade produz, que o empreendedor produz, que o munícipe paga os seus impostos, para que este recurso que ele faz e produz para o município volte da melhor forma para ele. Claro que eu tenho convicção que quem me ouve, quem me assiste, às vezes pensa, mas isso não deveria ser assim, isso está errado, e eu concordo. Mas nós estamos trabalhando com muito esforço para que cada vez este recurso que você faz, que paga o meu salário, que paga o salário do meu vice-prefeito e de todos os servidores públicos, ele volte da melhor forma possível para vocês. E para fazer festa, para fazer eventos, para pagar imprensa, inclusive, nós temos a responsabilidade de buscar recurso através de possibilidades que nós encontramos e temos encontrado, mas não deixamos de fazer também esses eventos que são muito importantes para a sociedade imigrantense. Menos de 8 minutos, 3 temas. Agora nós precisamos correr nesses últimos 3 temas, né, Camille? Quanto à segurança pública, quais são os projetos de vocês? Vocês falam de buscar um incentivo maior, um incentivo para o efetivo maior, né, dos soldados e também da ampliação e instalação das câmeras de vídeo monitoramento. Camille, nós, nesse primeiro mandato, também, por isso eu falo, quando eu deito a minha cabecinha no travesseiro, eu fico feliz. Posso não ter feito tudo, posso ter defeitos, mas tenho a convicção de que muito fizemos. E isso eu falo muitas vezes. Eu quero que eu não tenho nada contra o meu opositor. Isso é democracia. Mas eu quero que faça um comparativo de alguém que teve a oportunidade de governar imigrante por 8 anos e de alguém que governou 3 anos e meio. Nós queremos só ter a oportunidade de ter mais 4 anos, para dar continuidade a muitas coisas que nós iniciamos e muitas questões que nós vamos continuar. A questão da segurança pública. Primeiro, nós precisamos ter um posicionamento um pouco mais forte junto ao governo do Estado, e eu vou fazer isso. Hoje, graças a Deus, Camille, a segurança pública em nosso município, ela está bem. Nós não temos muitos registros de furtos ou de qualquer outra questão. Isto é importante. Isto é, sim, em função do esforço daqueles soldados que trabalham imigrante. Mas, na nossa relação, por exemplo, para o município, consta lá que nós temos 5 soldados. Mas nós temos deficiência de soldados no nosso município. A gente sente a falta e a gente conversa isso com a própria Brigada Militar, que tem que atender parte em Estrela, parte em imigrante, parte em Colinas, e isso dificulta às vezes. Ainda bem que nós não temos muitos registros. Nós, mas também talvez por uma ação que nós tivemos pequena, mas em parceria com o Concepro, nós em imigrante, nós cercamos toda a nossa cidade. Uma parceria público-privada, que também tenho convicção que esta é a saída
para que os municípios possam avançar em muitos programas, é construir a parceria público-privada. Nós, no município migrante, nós instalamos um moderníssimo cercamento de vídeo monitoramento graças ao empreendedor do nosso município. Porque se o município de imigrante tivesse que custear sozinho, nós talvez não teríamos conseguido colocar o vídeo monitoramento do jeito que nós colocamos. Mas graças ao empreendedor, graças ao Concepro, e aqui eu faço o meu reconhecimento, a diretoria do Concepro também, que trabalhou, que procurou o nosso empresário, e nós cercamos toda a nossa cidade. Hoje ninguém entra imigrante ou sai sem ser visto. E que já foi muito importante para nós desvendarmos pequenos furtos ou distúrbios da tranquilidade urbana. Germano, temos ainda o plano diretor, né? E podemos juntar, né, as considerações finais, que é justamente dizer para a comunidade de imigrantes por que o eleitor deve acreditar que a sua proposta, a proposta de vocês, é a melhor para o município. Bom, Camille, Lucas, Luciana, primeiro, o plano diretor, nós hoje não temos plano diretor imigrante. O que também é algo que nós precisamos, sim, olhar se nós quisermos olhar para o futuro. Nós hoje temos um LDU, que é a Lei de Diretrizes Urbanas, mas que é precária, uma lei lá de 2003, se não me falha a memória, teve um remendo aí, mas que não é cumprido e acho que poucos sabem que esta lei existe. Então, nós precisamos cuidar do nosso plano diretor, nós precisamos discutir esse plano diretor com a comunidade, com a sociedade. Nós precisamos, inclusive, é uma questão pequena, mas hoje, se nós olharmos dentro da questão do marco regulatório, enfim, nós temos hoje arroios que passam no centro do município, se nós observarmos lá 30 metros para cada lado, é inviável o município. Nós precisamos, inclusive, como hoje já existe uma lei federal que nos permite mexer na lei, de que nós podemos encurtar essa distância, por exemplo, nós temos que também. Então, são ações que nós precisamos discutir com a comunidade e incrementar no plano diretor. Quanto à questão de por que dar continuidade para o Germano e Fabiano, para o Fabiano e Germano, é sobre tudo que nós falamos. Mais uma vez, meu respeito, meu reconhecimento a quem nos opõe. Isto é democracia. Mas eu gostaria muito que a sociedade imigrante olhasse e lembrasse e comparasse. Há 3 anos e 10 meses, governava o nosso município quem hoje, novamente, quer voltar a governar. Ele teve 8 anos de governo. Eu gostaria que o município nos desse mais 4 anos, para que a gente não rompa muitos projetos que nós iniciamos. Para que a gente talvez tenha uma dificuldade de concretizar muitas coisas que a gente iniciou, porque isto é natural, isto é normal. A partir do momento que há uma mudança de rumo, uma mudança de grupo, a mudança ela vai fazer com que as pessoas tenham dificuldade de entender tudo, mesmo com a transição, que terá, sem problema nenhum, mas a dificuldade é grande. Porque o relacionamento, a construção que a gente fez, até a aproximação de amizade que a gente construiu, porque quando você está num momento difícil e você começa a construir, as pessoas se comovem contigo, você constrói uma relação mais franca, mais fraterna. Inclusive isso. Então, eu gostaria que os munícipes do nosso município nos dessem a oportunidade de governar mais 4 anos. Tenho a convicção de que o Fabiano, o Germano, nós vamos cuidar muito do nosso município. Nós vamos continuar imprimindo o nosso trabalho, nós vamos continuar fazendo com que o nosso município seja um município destaque na região. Nós vamos reconstruir o nosso município. Nosso município, sim, foi muito atingido, mas nosso município já está muito melhor do que ele estava, e o nosso município, a cada dia, e isto me deixa feliz, porque a cada dia que passa, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas o nosso município melhora. O nosso município vem se recompondo. E nós iremos continuar fazendo isso. Nós iremos continuar cuidando muito da saúde. Nós iremos cuidar do jovem, do adulto, do idoso. Nós temos a preocupação com o todo. Nós não governamos para uma parte das pessoas. O Fabiano está, prefeito e vice-prefeito do nosso município, para cuidar do nosso município, não somente de quem votou ou que vota em nós. Nós vamos cuidar do nosso município, das pessoas, e tenho a convicção de que nós teremos um município cada vez melhor de se viver e lá ser feliz com toda a nossa família.
Muito obrigado, candidatos Germano e Fabiano, pelo atendimento a esse momento de sabatina, por estarem conosco, para trazer de uma forma mais aprofundada os pontos do plano de governo para a comunidade imigrante. E assim nós encerramos a sabatina dos 2 candidatos do município de Imigrante.